Se eu não consigo, se eu estou fraco, se eu estou caído, se eu estou sem forças, é pela graça. Só a graça de Deus nos dá força, nos dá alegria, nos dá saúde. Faz 2 semanas que eu fiquei bem ruim, sinusite muito forte. Amanhã é o último dia de antibiótico que eu ainda estou tomando. E de verdade, às vezes a gente está tão doente, tão ruim, se sentindo tão mal no físico, e a gente precisa fazer algo. Às vezes você tem que ir ao trabalho, você tem que ir fazer alguma coisa, e você fala: Senhor, é pela tua graça, é só pela graça. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: só pela graça que você está de pé. Amém? Talvez hoje a vontade da alma era ficar deitada, sem fazer nada, triste, em alguma cama, em algum quarto sozinho. Mas pela graça o Senhor te levantou, te trouxe na sua casa, para que você fosse cheio da presença dEle. Amém? E nós estamos nesse tempo de renovar a nossa esperança pela graça. Então a palavra hoje é: o que atrai a graça? O que é que atrai a graça para a minha vida? E os textos: Lucas 4, Isaías 61, Salmo 37. Nós estamos estudando, de sexta-feira o apóstolo tem, todos que têm pregado aqui, o apóstolo tem ministrado sobre a graça. Sexta passada agora foi muito interessante, quando ele colocou aqui sobre o pecado e a justiça. Então, se você não viu, está no YouTube, no Família MCI. E nós temos aprendido o que é a graça. E a graça, uma das coisas que nós temos aprendido é que ela é um dom, um presente de Deus. É Deus que nos dá esse presente. E hoje a gente vai entender um pouquinho o que vai atrair esse presente, essa graça para a nossa vida. Do ponto de vista muito simples, que a gente pode falar, a graça é um presente. Até, eu não sei se está a imagem aí, mas o apóstolo, ele pôs esses dias na pregação dele um presentinho com laço. O presente de Deus para nós é o dom da graça. E a graça, ela é um presente, de Deus. Dentro dessa caixinha, dentro desse presente, uma das coisas que tem é a salvação. Mas não é só a salvação, A graça envolve muito mais coisa. Então, eu quero te perguntar: você já ouviu uma frase que diz assim: tal pessoa tem graça para fazer isso? O Andrezão tem graça para cantar, O Gilson tem graça para tocar reggae. Cadê o Gilson? Nem está aí. Estava de férias, está ali. Estava de férias e gostou de voltar com reggae. Então, cada um tem graça em algo. Por quê? Porque Deus deu essa graça, Deus deu esse dom e colocou dentro de você. Olha para quem está do teu lado. Vê se você consegue ver o dom de Deus nessa pessoa. Se você conhece ela, você vai saber. Qual é o dom que essa pessoa tem? Não é de te irritar, não, tá? Dom de Deus é um presente, de Deus. Então, tem gente que tem graça para cantar, tem gente que vai ter graça para dançar. Mas aí começam alguns problemas. Porque a gente acha que a gente faz aquilo porque eu sou capaz. Porque eu posso, na força do meu braço, eu consigo. Quando, na verdade, quem nos capacitou foi Deus. Então, você já parou para pensar naquilo que você é capaz de fazer? E naquilo que você não é capaz de fazer? Quantos aqui não tem graça para cantar? Levanta a mão. Nossa, é muita gente. Senhor da glória, às vezes você canta assim, você que está achando que não canta, É que nem a Carla, nunca cantou aqui, agora está lá em Portugal e está no Ministério de Louvor. Eu falei, é uma bênção esse povo que esconde o dom, o talento, Mas
Quando você está num lugar, às vezes você está na escola. Uma vez eu estava, quando eu estava na faculdade, quando eu fui entrar na faculdade de odontologia, ou seja, você decidiu fazer odonto. Você nunca mexeu em nenhum instrumental de odonto. Para entrar na Unicamp, tinha que fazer uma prova prática. E eu falei assim, meu Deus, que prova prática vai ser isso, né? Vou arrancar um dente. Não sei, não sabia. Chegou lá, eles tinham mandado levar 2 instrumentais assim bem simples. E aí deram uma barrinha de cera. Como se fosse assim uma vela, mas octavada. E você tinha que fazer uma bola em cima, como se fosse assim, um pedestal com uma bola, mas tinha as dimensões, tanto da base como da bola. E você tinha que fazer do tamanho que eles estavam querendo e tomar cuidado, porque se você desgastasse muito, você podia quebrar e separar a bola do pedestal. E aí você estava eliminado da prova. Então, nunca tinha mexido naquilo. Eu olhava para algumas pessoas do lado, eu falava, meu Deus, essa pessoa já é dentista, eu não sei. Porque eu via a bolinha aparecendo, a pessoa fazendo, e eu não conseguia começar, de tão nervosa que eu estava. Por quê? Porque daí eu comecei a pensar, gente, não é para mim, eu não tenho graça para isso. Mas aí Deus começou, não, faz assim, eu consegui passar, e depois eu fui aprendendo. Mas quando você não tem graça para uma coisa, você já viu aqueles bolos na internet, você vai tentar fazer, fica... Na internet o bolo está desse tamanho. Você faz o negócio, fica assim. Aí você fala, Senhor, eu não tenho graça para fazer bolo, nem para fazer bolo, né? Como diz um pastor amigo nosso, não, acho que é o Cláudio Duarte, né? Tem gente que é tão ruim que até café queima, né? Queima a água para fazer o café. Então, muita gente tem graça, tem dom, que nem para esporte. É lógico que tem gente que tem a graça, mas não só tem a graça, mas vai desenvolver o dom. Então, a pessoa vai treinar, vai se esforçar, né? Vai se dar para que aquilo aconteça. E tem gente que tem a graça, mas não faz nada. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas quantos aqui tocam, cantam, podem dançar, fazer alguma coisa e está sentado no banco, não desenvolvendo a graça que Deus te deu, não desenvolvendo o dom que Deus te deu. Então, alguns vão além, né? E se dedicam. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, vamos ver o texto de Lucas 4, verso 17. Foi-lhe entregue o livro da profecia Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender o que é que atrai a Tua graça para a nossa vida. E que nós possamos, nessa noite, atrair essa graça, Senhor. Não só para nós, mas para os nossos familiares, para os nossos amigos, em nome de Jesus. Amém? Então, o que atrai a graça? Como assim, né? Atrai a graça? Você já ouviu a frase que dinheiro atrai dinheiro? Quem tem dinheiro, gente, não gasta, sabia? Uma vez eu estava vendo que o Nadal, aquele jogador de tênis, ele foi comprar um carro e chegou lá e falaram assim, não, a gente vai dar o carro para você. Ou seja, a pessoa tem dinheiro, tem condições de comprar, mas a pessoa vai ganhar. Por quê? Porque vai ser uma baita propaganda se aquela pessoa usar aquele carro. Então, quem tem dinheiro, quanto mais dinheiro, mais ela vai ter. Porque ela acaba não gastando, né? Não consegue nem gastar. É triste, né? Agora, dinheiro atrai dinheiro. O que Deus vê e leva ele a agraciar uma pessoa? Infelizmente, pelos nossos padrões, pelos nossos valores, a gente acha que é de uma forma, mas os valores de Deus
são totalmente diferentes. A gente acha que a graça de Deus vai vir por merecimento. Eu fiz algo e eu mereço a graça de Deus. Agora, lembra daquela pergunta que fizeram para Jesus, né? Quando os discípulos viram o homem cego desde o nascimento, eles falaram assim: mestre, quem foi que pecou, ele ou o pai dele? E qual foi a resposta de Jesus? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? Então, muitas vezes a gente não entende, mas o que Deus faz é diferente do que a gente acha que deve ser. Se a gente voltar para aquele texto de Lucas, a gente vai ver, ter um entendimento um pouquinho maior. O outro versículo, pode pôr para mim. Versículo 17, Lucas 4. Próximo, olha lá. Diz assim, ó: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Foi entregue para Jesus, né? Abriu e encontrou o lugar que está escrito. Ou seja, quando Jesus pegou o livro e abriu em Isaías e leu, ele não estava falando nada de novo. Já tinha sido escrito isso há muitos e muitos anos, né? Já havia séculos que aquilo estava registrado. Então, como aquilo já estava registrado, Lucas não escreve literalmente o que estava escrito em Isaías 61. Se a gente for para Isaías 61, coloca para mim Isaías 61, verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Volta um pouquinho, outro versículo para mim, por favor. Aí. Se você observar aí, em Lucas só fala do ano aceitável, o ano da graça do Senhor. Mas em Isaías ele continua e diz: o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, existe algo, pode passar, nesse texto, que é a graça versus a vingança. Pode pôr. Então, Deus está nos alertando algo através desse texto. O ano da graça aceitável do Senhor fala do Deus que mantém a aliança, ou seja, o Deus eterno. Então, ano da graça, o nome de Deus é eterno, Yahvé. Agora, quando fala do dia da vingança, no dia da vingança, o nome de Deus aí é Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, nós vamos entender um pouquinho o Deus eterno, que é o Deus de perto, e o Deus Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus um pouco mais distante. Quando Deus vai julgar no dia da vingança, a presença dele é um pouco distante. Por que a gente fala que é um pouco distante? Porque, na verdade, é difícil entender 3 em 1, né? O judeu, muitas vezes, quando você vai falar para ele, ele consegue aceitar Deus, Pai e o Espírito Santo, mas ele não consegue entender Jesus como Deus. Então, é muito difícil você conseguir explicar, às vezes, para uma pessoa que Deus é 3 em 1, é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E, além disso, o Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam na criação. Então, quando fala de graça, fala do Deus eterno, que é o quê? Que é o Deus da criação, aquele que chama os filhos para perto. O Deus eterno, ele traz os filhos para perto. Vamos pensando num exemplo. Quando você faz algo errado, e sua mãe ou seu pai fala assim: em casa a gente conversa. Alguém já viu isso? E eles não esquecem disso, né? Você pode ir no shopping, fazer o que for, que chega em casa, vamos conversar. E aí ele senta no sofá e fala assim: pode sentar. Você geralmente vai sentar num lugar perto da porta, né? Fácil de correr, porque a coisa vai ficar feia. Essa é a sensação do Deus distante. É aquele Deus que vem falar com você, mas você fica um pouco longe. Agora, se os seus pais falarem assim: vem cá, que eu quero te dar um presente, você vai vir perto.
Você vai sentar perto, você vai rolar com ele na cama, né? Você vai ficar feliz. Então, essa diferença só o Espírito Santo pode nos fazer entender. Algumas pessoas pensam que quando Jesus veio, ele falou assim, olha, até aqui vocês iam para o céu, mas a partir de agora, todos aqueles que me rejeitarem vão para o inferno. Não é verdade, né? Toda a humanidade já estava condenada por causa do pecado. Então, a parte boa que o Senhor nos mostra é, Deus dividiu as coisas em ano do Senhor e dia da graça. Acho que está aí no telão. Ano do Senhor e dia da vingança, perdão. Ano do Senhor e dia da vingança. O ano é mais do que um dia, certo? Então, quando a gente fala, o que atrai a graça? A graça é atraída pelos presentes dos nossos pais quando merecemos, né? Não. Quando a gente merece, o pai vai e faz algo, né? Olha, tá um presente, um doce, uma figurinha. Não aguento mais esse negócio de figurinha, né? Toda hora, veja a mim. Hoje eu pedi para ele, faz um vídeo para mim. Você vai me dar figurinha? Eu falei, vai fazer agora. Não vou dar figurinha nenhuma, né? Mas a gente acha que, como a gente funciona assim com os nossos pais, a gente faz algo para os pais e a gente ganha algo, um presente, a gente acha que com Deus é assim. Mas a graça, ela é atraída pela desgraça, não pelo merecimento. Você acha que se você fizer tudo direitinho, a graça vai te alcançar. Se eu ler a Bíblia, se eu jejuar, se eu orar, se eu vir em todos os cultos, então aí a graça vai me alcançar. Não. A graça, ela é alcançada pela desgraça. Ela é atraída não pelos nossos sucessos, mas a graça, ela é atraída. Pode passar. Onde tem aquilo que a gente cantou agora há pouco, pode passar. Fraqueza, a graça vai trazer força. Enfermidade, a graça vai trazer cura. Necessidade, a graça vai trazer provisão. Aonde tem desgraça, a graça vai vir. Não aonde tem sucesso, não aonde tem merecimento. A partir do momento que você entende essa maravilhosa graça, você vai ficar surpreso em ver como a graça de Deus vem em favor de quem? Dos perdidos, passa, dos últimos, dos menores. Lembra as parábolas da moeda perdida, o filho perdido, né? A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, que o menor será 1000. Então, a graça de Deus, ela vem e alcança aqueles que têm mais necessidade, aqueles que têm uma falta de graça, uma desgraça na sua vida, né? Então, o que eu quero te convidar a olhar para dentro de você, do teu coração hoje, e ver, eu tenho certeza, né, que você deve ter 1000 razões para se contentar com seus sucessos, mas não vai ser isso que vai atrair a graça para a sua vida. O que vai atrair a graça para a sua vida é quando você reconhecer as áreas em que você não pode, as áreas em que você não consegue, que você não suporta, que você não é capaz. Queridos, às vezes a gente se faz de muito forte. Às vezes a gente quer ser, né? Quer se fazer de forte para alguém. Mas você precisa reconhecer, Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu não sou mais capaz de suportar isso. Senhor, está difícil. Quando você consegue reconhecer essas áreas da sua vida, aí a graça te alcança. Eu queria que você visse um vídeo pequeno que eu vou pedir para eles colocarem agora. Para que você entenda um pouquinho dessa graça que nos alcança na nossa desgraça.
Se você percebeu, através do vídeo também, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Nem sempre Deus vai fazer como a gente quer, mas a vontade dele é perfeita para a nossa vida. Se nós temos necessidades, a graça vai vir. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Feche seus olhos um momento. Diga assim comigo: Senhor, me mostra o que o Senhor quer com essa mensagem na minha vida. Quais as áreas que eu preciso de ajuda? Me ajuda a reconhecer. Me ajuda a ser sincero comigo mesmo e com o Senhor. Em nome de Jesus.